acabou que a discussão ela vai para um caminho, né, que a gente percebe que ele é bastante amplo. E uma das coisas que eu gosto muito de pesquisar e tenho pesquisado nos últimos tempos é a história do teatro brasileiro e de grandes atores que se consagraram no teatro brasileiro, né? E aí a gente pensando na trajetória dos artistas negros, a gente tem ali ao longo da metade, né, do século XX uma figura que se destaca muito, que é Grande Otelo, que era um homem, inclusive, que nas entrevistas estava sempre ali de fino trato, um homem muito intelectualizado, que tinha uma participação ativa no teatro, porém, quando ia para os personagens, era sempre dentro dos personagens absolutamente estereotipados. Inclusive, na escolinha do professor Raimundo, né, era um negro débil, meio bêbado também, Falava que errado. infantilizado, e uma série de estereótipos que a gente via também com o nordestino, né, que fazia parte também da escolinha, e por assim dizer. Agora, uma obra que o Grande Otelo fez e que serve para discutir amplamente o conceito da preguiça é Macunaíma, e que era uma obra amplamente lida nas escolas e vistas quase que um componente obrigatório nas aulas ali de língua portuguesa. E aí, o que é que essa obra traz para a gente sobre a preguiça e como é que isso está ainda alicerçado na compreensão do negro enquanto indivíduo preguiçoso? Macunaíma é o grande anti-herói da literatura, né? Ele é construído justamente para fazer esse contraponto a esse protagonista branco, forte, heróico, cheio de virtudes. Porque ele é um anti-herói justamente porque ele traz preguiça e outros maus hábitos, por assim dizer, das pessoas do dia a dia. É trazer à tona que ele pode ser um símbolo, mas um símbolo que ele tem qualidades, mas também tem defeitos. É humano, né? É humano, sabe? É essa questão mesmo palpável. Ele existe, ele não é criado, ele não está só no mundo das ideias de Platão, Sim. sabe? Ele é aquele vizinho meu, ele é o meu colega, ele é aquele meu tio, ele é aquela pessoa que eu conheço. E trazer para a literatura um personagem central de uma obra tão amplamente estudada, que é um personagem negro e que mostra a verdade da humanidade mesmo, que é esse ser humano, é prejudicial, porque a literatura, durante muitos anos, era aquele celeiro, aquele lugar intocável, onde só tinha as coisas certinhas, tudo bonitinho, como eu costumo dizer, o comercial de margarina, sabe, as pessoas brancas, daí a negação da negritude de Machado de Assis e tantos outros autores, daí a gente trabalhar mais na sala de aula Castro Alves e sequer saber da existência de Luiz Gama, que é um poeta que, do ponto de vista literário, é tão bom, a gente não está aqui para questionar quem é melhor, quem é pior, se Luiz Gama era melhor do que Castro Alves, a discussão não é essa. É trazer que a gente tem uma literatura também, uma literatura contemporânea, mas que não é preconizada, não é trabalhada em sala de aula. Então, para trazer à luz da literatura esse homem de carne e osso, esse homem de verdade, é desestabilizar, né, todo o imaginário que foi construído durante anos da literatura. Porque durante muito tempo a literatura serviu, e em alguns momentos ainda serve, desse lugar do preconceito, do estereótipo, né? Quando o Tiago traz, né, a grandiosidade de Grande Otelo, mas que mesmo assim ele estava sempre relegado a papéis que o traziam sempre como inferior, como menor, infantilizado, bêbado. Isso me lembrou muito Mussum, né? Que era dali dos Trapalhões, o que era bêbado. Era aquele que só gostava de samba, de bebê, de mulher e de futebol, né? Que de uma certa forma no imaginário caracteriza não só nós baianos, mas nós brasileiros como um todo, né? A gente gosta de samba, futebol e cachaça. Então, trazer o negro quando é necessário, quando não dá mais para negar o papel do negro a um protagonismo, é sempre trazer um protagonismo que inferioriza, que traga ele como elemento menor. Ele existe, eu não posso negar, está na construção da sociedade brasileira, né? Nós, como eu costumo dizer, sequestramos muitos de África, não tenho como apagar isso da história, mas eu vou trazer no lugar que lhe é de direito, entre aspas, que é um lugar sempre negativo. Acho que é bom a gente pensar também a educação formal e a educação não formal, né? Que é a educação do dia a dia, a educação das nossas relações ali do cotidiano. Para pensar que quem é a babá, né? A babá, que é uma palavra oriunda do reino de Daomé, que hoje em dia é Angola, que quer dizer criadora, né? A pessoa que cria, a pessoa que está ali a cuidar.
E a babá é justamente a pessoa que vai educar também uma criança, seja na cantiga de ninar, seja no que a criança pode, no que a criança não pode. É desde a ama de leite até os dias atuais. A gente tem essas pessoas. Então, essas pessoas, elas estão educando, só que não na parte formal, que são as escolas. Elas estão educando na parte não formal, que é criando, inclusive, o caráter daquele indivíduo ali. Claro, tem os pais vigiando? Tem, mas em várias realidades acaba que é uma palavra, que é uma música, que é um gosto, que é uma comida, que é um jeito. Então, são as mulheres negras. Quando a gente vai para bairros populares, são as mulheres negras que também criam, né? É a tia, é aquela vizinha fofoqueira que tá ali de olho em tudo, mas que tá ali passando o olho na vizinha. Ei, passa o olho aqui que eu vou ali rapidinho. Então, são mulheres negras que estão a educar também, né? E aí a gente vê que essa educação, ela, às vezes, é negligenciada. Mas é uma educação não formal que forma a identidade brasileira. É o futebol, é o samba, é o funk. A identidade brasileira, essa educação não formal, é justamente oriunda da negritude. Negritude essa que era colocada como preguiçosa, como vagabundos, como marginais, como pessoas escórias da sociedade. E a educação não formal, né, a educação, no caso, formal, perdão, ela vai ser essa educação que não mudou tanto, que é a educação do que é verdade, né? Do que é verídico, que está ali com o carimbo oficial do governo. E aí é justamente essa que vai ser eurocêntrica, que a gente quase não tem esse diálogo. Então as pessoas até aprendem esses outros ensinamentos no dia a dia, na convivência, mas dentro da escola a gente não vai ver. Aí a gente vê esse apagamento, que é justamente não citar essas outras pessoas, né? Que às vezes o legado até fica no campo popular, de uma forma não tão rebuscada que a gente poderia mergulhar, mas que dentro da educação formal a gente não vê. Talvez não veja. O que é que a gente consegue ver é que as cotas até mudou bastante o perfil da universidade e assim mudou o perfil também do que é o ensino legítimo. Mas mesmo assim ainda tem muitas barreiras, né, para serem quebradas. O Thiago estava falando do teatro, e eu estava pensando na minha infância, né? Do que é que eu via. E é engraçado, eu estava tendo essa conversa outro dia com um amigo, que na minha formação enquanto ser humano, eu não tinha referencial negro. Eu não tinha referencial negro. Eu não era branco, eu não era negro, mas retinto, então eu não tinha referencial nenhum. Porque é o entre-lugar que a literatura... Justamente. Eu não podia me caracterizar ou me entender como Mussum ou como qualquer outro, porque eu não tinha aquela cor, mas eu também não era branco. E é engraçado, a gente ria bastante, porque eu falei, velho, a única pessoa que tinha naquele período em que eu conseguia me identificar era Vando. Aí ele falava, porra, Vando é sacanagem. Mas era o único que era parecido comigo, que tinha traços negros, que não era branco, né? E que eu falava, velho, é o que tem pra hoje. A ideia de quando começam a surgir, que a televisão ela entende que ela precisa dar espaço. Eu preciso dar. É a sociedade, eles fazem parte disso aqui. Eu preciso agora ter que começar a descaracterizar. Eu não posso mais apresentar como bêbado, como preguiçoso e tal. Eu preciso dar outros espaços a essas pessoas. Velho, você começa a falar, porra, agora eu sou visível também. E você só percebe que isso é importante quando você vivencia isso. Não é? Eu fico imaginando... por conta do colorismo que a gente fala aqui no Brasil, e principalmente aqui na Bahia, de outras pessoas que falam, caramba, dificilmente eu me vejo, né? Eu consigo me ver dessa forma. E o quanto foi importante para mim ter uma representatividade, seja ela qual for, caramba, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e você começa a entender. E eu converso muito com os meninos em sala de aula, quando a gente fala de genética, a gente está falando até disso no terceiro ano, de que, geneticamente falando, você não existe a cor parda. Parda é uma criação social, para poder colocar cada um no seu lugar. Isso bem, porque quando eu digo isso em sala de aula, eu não sou bióloga, só falta recebem me perguntando, e eu sou que cor? Aí eu falo, não sou eu que te respondo qual cor você é. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, geneticamente, você tem quatro tipos de melanina. Branca, amarela, vermelha e preta. Se você não é amarelo, que seriam os asiáticos, não é vermelho, que seria índio e indiano, e não é branco, só te restou a preta. E aí eles ficam na dúvida do que é que eles são. E aí vem até mim, professor, o que é que eu sou? Eu falo, não sou eu que te respondo, porque socialmente você se coloca no lugar que você quiser.
apesar de biologicamente a gente ter um padrão, mas a biologia já padronizou demais e não cabe mais a ela aqui continuar padronizando. Então, a gente vê uma discussão dentro do conteúdo de biologia que dá para a gente trabalhar bastante coisa. E o Enem ele traz bastante contexto relacionado a isso. Como é na literatura portuguesa e em história esse processo? Do Enem, de como isso pode vir a acontecer lá dentro? A gente tem percebido, né, que de uns 5 anos para cá, muitos textos com a linguagem informal ou textos que trazem palavras, né, de origem africana aparecem muito nas provas do Enem. Inclusive, né, até bem pouco tempo iria haver uma censura para evitar determinados temas e determinados autores e textos no Enem, né? Porque, como você trouxe, isso não pode ser mais barrado, né? Não tem como negar, né, a existência dessas produções desses autores. Então a gente percebe que, claro, o Enem ainda continua cobrando os cânones, sim, a gente vai achar possivelmente um trecho de Machado de Assis lá, vai. E não tem por que não achar. Legal, você tem que conhecer, eu acredito que você precisa conhecer o cânone até mesmo para poder criticá-lo. Você não pode criticar algo que você não conhece, que você não sabe, que você nunca leu. Então é interessante também que eu, enquanto mulher negra, mulher preta, leia também Machado de Assis e outros autores Sim. e autoras brancas. Claro que eu tenho as minhas preferências, mas entendendo essa urgência, e como a gente sabe que o Enem, o que está por trás dessa organização do Enem também é uma postura ideológica do governo vigente, a gente percebe uma abertura maior para textos de autores indígenas, né, de autores e autoras negras, e também trazendo o léxico, o vocabulário, tanto indígena quanto negro também, para dentro dos seus textos. Músicas também populares, sambas, né, que já remete muito à questão também da negritude. Isso comumente de 5 anos para cá tem aparecido com bastante força nos textos do Enem. Acho que música também tem bastante no nosso, né? Seja para representar algum período, ou seja para representar a conjuntura de como as pessoas estavam sendo identificadas. Tipo a música do Zé Ramalho, acho que foram 2 anos atrás, ou foi do ano passado, não sei. Que era vida de gado, povo marcado, povo feliz, que era para falar da conjuntura social do último governo, né? Mas que também poderia ser para boias frias e tudo mais. Então, a música ela é bem marcada nessa questão racial. A gente vê também isso muito com o processo Segundo Império, né? Então, ali onde vai estar surgindo toda a questão abolicionista, toda a resistência negra, a gente vê bastante disso. E vê também, porque é muito misturado com atualidades, né? Então, ciências humanas não tem para onde fugir a questão histórica. Se a gente pensa na atualidade, a gente pensa justamente nessa questão racial que está marcada a ferro e fogo a todo instante, em todos nós, né? Não só as pessoas negras, mas as pessoas também tidas socialmente como brancas, elas vão estar marcadas por esse processo racial. Então, nas questões do Enem, vem focado com a questão da atualidade, aí vem algum dado comparativo dessas desigualdades para falar da atualidade, ou vem na questão tanto da escravidão, como também, principalmente, do Segundo Reinado, né? Que é, inclusive, onde mais cobra, porque é uma panela de pressão ali a ponto de estourar tudo e ninguém gosta de ver uma panela de pressão estourada porque é o caos, sujeira para todo lado, quebra tudo. Era justamente isso. Então, era colocar panos para essa panela não estourar, e é justamente esse período em que aparece bastante essa pauta aí racial, né, na construção identitária oficial do país. A gente pode ver isso também no tema, né, da última redação do Enem, né, os povos e comunidades tradicionais. Pensar, né, nessas dimensões continentais que o Brasil tem, o que seriam esses povos e comunidades tradicionais? A gente pensa logo nos indígenas, né, mas trabalhando, né, o contexto histórico, trabalhando a questão da geografia, né, embasado lá nos textos motivadores. Todo mundo sabe que é para ler e não copiar, senão tá fora aquela parte que copiou. A gente vai perceber que os povos originários vai muito além disso. Tem os ribeirinhos, tem os ciganos, tem os pescadores, tem plantadores de flores sempre vivas, né?
uma comunidade que eu nunca tinha ouvido falar. Então, entender o que seria essa comunidade tradicional. O que é que marca uma comunidade? Quais são as características que diz que aquele povo é uma comunidade? E aí sair mesmo, né, dessa zona de conforto e começar a pensar, poxa, mas eu não sou parte de nenhuma comunidade tradicional, certo? Mas eu posso pensar, eu posso criticar, eu posso construir uma proposta de intervenção para tratar dos desafios que essas comunidades acabam enfrentando. Sim. Você falou aí dos povos originários, é até interessante também, porque a gente parece que tem um padrão de quando fala de indígenas, né? Tipo, indígenas tem que ser assim, com essas características, viver assim, assim, assado. Cowboy, norte-americano. E aí, existem relatos de pessoas indígenas que não são considerados indígenas porque tem o cabelo mais crespo, porque tem a pele com mais melanina, né? Essa melanina acentuada. E as pessoas falam, mas você não é indígena. Como assim? Você pode até ser quilombola. Então a gente vai ditando regras, ditando a identidade do outro, do que o outro é. Porque, assim, e aí voltando para o início da conversa da gente, da questão da preguiça ligada com a negritude, porque parece que quando cai no folclore, né? Tipo, algo místico, é o realismo fantasioso ali do Brasil. E a gente acaba que descola por completo da realidade do que foi essa construção brasileira. E aí acaba criando esses imaginários. E justamente esses imaginários é que a gente vai perpetuando aí. E uma das coisas que mais demora de mudar na sociedade é a mentalidade. A tecnologia muda, a forma do viver muda, mas a mentalidade demora muito, né? Se comparar a mentalidade da minha avó com a minha mentalidade, somos completamente diferentes, assim. E essa mesma mentalidade ela é marcada por rupturas e continuidades, sim, né? Sim. Não e se aí, extingue. o que demora mais ainda são esses folclores que a gente constrói, né? Essa ideia diferente, é assim, existe essa essência, então a essência do negro, a essência do povo originário, a essência da preguiça, a ladeira da preguiça, né? A ladeira da preguiça, as pessoas imagina todo mundo lá super na preguiça. Mas era a ladeira que as pessoas saíam puxando vários pesos e o povo ficava gritando, bora preguiça, deixa de preguiça, vambora. E quem eram essas pessoas? Então, cria esse imaginário onde depois fala, nós somos preguiçosos, nós somos baianos, nós somos negros, retintos, fortes, maravilhosos, de Wakanda. Meninas, a gente está chegando ao final do nosso podcast, Fora de Sala. E parou aí? Não? A gente tá... Primeiro, a gente quer agradecer a vocês, né, pela presença. Eu fico muito feliz de trabalhar com vocês e de saber que existem alunos aqui que têm o privilégio de estudar com vocês, porque de fato acho que a gente ficaria aqui mais tempo conversando, trocando essas figurinhas e percebendo o quanto a gente consegue perceber-se nesses assuntos, né? Nos identificarmos com esses assuntos e pensar em uma educação que não seja apenas uma educação que está ali no cotidiano, que busca essas rupturas, pensando também nessas continuidades. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece e até o nosso próximo podcast Fora da Sala.